Le jour où je t'ai vu, le muguet embaumé, le muguet embaumé. Là-haut, loin dans les nues, tous les oiseaux chantaient, tous les oiseaux chantaient. Oi, pessoal, como vai? Ainda atrás do Kurose? Puxa vida, assistiu o primeiro vídeo? Segundo? Sobre os comentários? Então tá bom, esse é o terceiro vídeo. Hoje um super clash entre Euro da Paris-Élysée e Kurose. Quem vai vencer isso daqui? O que vocês acham? Alguém perde? Dá empate? Já já você vai saber a minha opinião. Está em Shiva Santos, eu já venho. Antes de iniciarmos, apenas queria dizer que isso daqui é apenas uma opinião pessoal, baseado no que eu consegui, fazer aí uma análise, um exame, utilizando os perfumes e vendo o critério de similaridade. A pirâmide olfativa do contratipo não me interessa tanto, porque muitas vezes eles buscam através de alguma maneira ou outras notas chegar a se aproximarem do que é o perfume original. Agora, o que é interessante notar é que, em caso do perfume ser ok, vou falar aqui para vocês, mas se não me parecer ok, também eu vou falar, ok? Isto não desmerece o perfume dentro de uma outra proposta, que é o seu próprio caminho, tá bom? Então, para iniciar, eu estou aqui, ó, já cheirando os dois, e existem algumas diferenças, pequenas diferenças, que eu vou estar abordando rapidamente com vocês. Bem, eu já fiz testes exaustivos com o Euro. E aqui, praticamente, eu estou fechando as minhas conclusões. Para sentir se ele me traz a mesma impressão de Kurose. Como vocês bem sabem, não vou me estender aqui em novamente reanalisar o Kurose. Tem a resenha aí, vai atrás dela. Estou colocando um link aí para vocês. Agora, o ambiente é um pouquinho diferente, na minha opinião. É um pouquinho diferente. O que acontece? O Kurose, ele chama muito mais por aquela parte, nesse início floral. O Euro, o que eu sinto é que ele pega, assim, de sola na parte animálica do Kurose, tá? Então, o que eu sinto, assim, pelo ar, é uma ausência. Ele tem até um certo frescor, mas ele não tem aquela abertura aromática que você encontra no Kurose. Lembra-se, é a primeira fase dele, tá? Eu sinto, na realidade, ele querendo se achegar da parte mais animálica, com a civeta e essas coisas, já logo assim de cara. Então, em termos, este Euro, para mim, ele é um pouquinho sufocante dentro da abertura. E o que eu observei é que ele vai procurar se manter dentro deste padrão, mais animálico, pelo máximo de tempo que ele conseguir. Então, é difícil dizer se ele vai sair disso, porque
à primeira vista, Euro parece ser um perfume que vai ser, assim, vamos dizer, um bom match para o Kuros. Mas o que eu sinto é que eu tenho aqui uma prevalência dessa parte mais contestada dentro do Kuros, né? Então isso daqui fica no ar. As pessoas, elas não vão ter acesso à parte aromática. Então, este é um lado essencial, né, que eu vejo no Kuros e que está ausente aqui. Porque esse Kuros, ele implica num processo de sedução. Tenha em mente isto. Esse daqui, ele tem em mente também emular este processo. Mas é como se ele fosse com muita sede ao pote. Então, apesar de um certo diálogo com o Kuros, ele carece de uma apresentação. É como se ele pegasse e abrisse a porta e bem, cheguei, mas não é bem assim. Kuros, ele é envolvente. E ele permite que as pessoas se aproximem de você também pela parte aromática. Eu fiz diversos testes, por exemplo, com o Kuros. Deixe-me ver como é que eu vou colocar isso. Eu apenas borrifei, dei umas borrifadas e saí para fora. Não menos do que, para se ter uma ideia, em relação à parte animálica, mais ou menos umas 6 mulheres olharam para mim. Estou fazendo um teste. 6 mulheres. Mas, Shiva, será que elas olharam porque gostaram ou porque não gostaram? É uma boa pergunta. Mas a minha sensibilidade indica que gostaram. Fiz o mesmo teste com esse daqui. Ninguém olhou. Ninguém olhou. Agora que começa a vir um pouco assim de aromatização dentro do perfume. Desde aquela hora que eu apliquei. Um pouco de frescor nesse daqui, mas não é logo de cara. Primeiro é realmente um impacto muito mais forte e o que eu sinto é estas diferenças. Então o Kuros, ele permite que as pessoas se aproximem de você. Esse daqui eu não tive nenhuma aproximação, eu não tive nenhuma virada de cabeça, não tive nada com ele. Eu estava usando tudo igual, tá? Mesma quantidade, tudo igual. E tem uma outra coisa. Eu fiz um teste com ele na aplicação da pele, na minha pele e na pele de uma mulher. Em ambas as peles, o que é que acontece? O perfume, o Euro, ele ficava sobre a superfície da pele. E o Kuros, ele pegava e ele entrava pela pele. Ou seja, era nítida, vamos dizer, era nítido o trabalho que o perfume estava desenvolvendo dentro desta parte animálica. Ou seja, ele ia por dentro para se misturar ao seu próprio odor. Então, um comparado ao outro, dava para você sentir que um ficava grudado e o outro entrava. Ou seja, essa daqui seria realmente a mágica de Kuros, que nesse momento ele não está agindo por si mesmo. Ele necessita de um outro elemento, que é aquela pele, e ele vai trabalhar em cima daquela pele. Ele vai trabalhar em cima do odor corporal da pessoa. Enquanto esse daqui apenas vai grudar em cima do odor e vai continuar a projetar. Ele tem uma parte aromática, mas ele se diferencia do Kuros, que, como eu disse, é róseo. Esse daqui não é tão róseo, ele é como já entrando naquela vibe um pouco do corpo
saindo de um banho. Eu acho que eu colocaria assim. Então, não é um aroma ruim até neste momento, mas ele não tem aquele desenvolvimento floral que está lá na resenha. Eu não vou explicá-lo de novo. Essa parte dele me parece um tanto quanto sintética. Bom, para não me delongar, o que eu acho em termos de semelhança? Eu acho que Euro, ele é um bom perfume, mas não está realmente no mesmo ranking, no mesmo patamar do Kuros. De tal forma que, se eu tivesse que comprar um perfume similar ao Kuros, até este momento, o que eu compraria seria outro Kuros. Inclusive, na parte assim do dry down desse daqui, você continua a perceber que ele tenta manter este caráter animálico, mas, como eu lhe disse, ele não mistura realmente tanto quanto o Kuros ao seu odor, não tem aquela química. Essa química é como se você fosse um feiticeiro, tivesse um caldeirão e colocasse umas gotas do seu odor ali naquele caldeirão. Aí a mágica se processa. Aqui eu não tenho tanto isso. Mas eu tenho ao redor um aroma agradável. Não é ruim, não é ruim. Se eu tivesse que fazer uma substituição, eu não faria. Mesmo porque no dry down dele, como eu estava falando, ele procurava manter, né, toda a parte ali da civeta e tal, essa parte animálica, e caía para um verde. Enquanto que aqui ele tem um conforto que vem em relação à tonka, por exemplo, e tem um certo frescor, mas não chega a ser tão verde. Isso daqui é mais esverdeado. Mas aqui, sinceramente, se fosse para eu substituí-lo, né, substituir o Kuros por este daqui, e eu tivesse a opção do Kuros, eu iria pelo Kuros. Se eu não tivesse a opção, eu possivelmente compraria ele, mas não para ir a encontros, percebe? Não, eu não iria utilizar em encontros. Eu poderia utilizá-lo num lugar público, talvez, e tudo bem. Mas quando você começa a vir mais para a parte intimista, Kuros é a palavra final. Então, se Euro empata com Kuros, na longevidade, o Kuros atual, talvez sim, estão ali páreo a páreo. Na questão da projeção, esse daqui, ele projeta um pouco mais no início, mas depois ele perde. Kuros, ele continua a projetar em todas as fases e por longas horas. Esse daqui, ele fica dentro de um único aspecto. Ele se gruda nesse aspecto. Então, se eu tivesse que ir para um encontro utilizando o Kuros, teria que ser Kuros, porque é necessário toda uma aproximação. Não pode ser simplesmente chegar com 2 pés no peito. Não é assim. Mas, para uma saída pública sem maiores compromissos, ok. Mas para um compromisso sério, tem que ser esse daqui. O grau de proximidade que eu dou para com o Kuros desse daqui é em torno de 65%. Talvez 70%. Vamos colocar, vamos ser legal. 70%. Tá? E continua havendo algumas transformações no aroma dele, mas no geral não se aproximou da forma que eu gostaria. O que eu diria para Paris-Élysées seria: trabalha mais aqui em cima dele, trabalha muito mais a parte aromática dele, que aí sim vocês vão ter alguma coisa
se aproximando realmente de um perfume de desenvolvimento que nem o Curoso. Mas a parte aromática desse daqui teria que ser melhorada, tá? E estudar um pouquinho mais como essa química da interação realmente que existe no Curoso, essa interação com a pele se processa. Porque me parece ser alguma coisa meio mágica nisso daqui, uma vez que as pessoas estavam sabendo, não dizer a marca, se era Yves Saint Laurent, não, mas estavam sabendo se eu estava utilizando alguma coisa que era atraente ou não era atraente, tá? Então, tenha em mente, como substituto, eu não usaria. Eventualmente, para uma saída, aí fora, sim, como um perfume distinto de Curoso, tudo bem. Ele tem talvez um lugar, mas pode assustar as pessoas de uma forma geral. Mas não é mau o aroma dele. Ok, pessoal? Estou aqui encerrando esse vídeo, espero que tenha sido de ajuda. É apenas a minha opinião pessoal, evidentemente que existem outros que podem ver isso tudo de forma distinta da minha. Mas até aí cada um tem a sua opinião, tá bom? E tem mais vídeo chegando, vou fazer um vídeo sobre perfumes masculinos, aquilo que eu tive assim de melhor aí para apresentar para vocês, tá bom? Fiquem ligados, a gente tem mais coisa para mostrar. Beijão para todos.